de Letras é uma exposição sobre tipografia que procura evidenciar a presença das letras no nosso cotidiano. Ela reúne um universo de 26 tipos nacionais e internacionais e fala sobre o seu uso no dia a dia, seja em jornais, revistas, livros, sinalização da cidade, pichação, letras de cartazes. Existe um universo muito grande de letras no nosso dia a dia e a exposição procura evidenciar isso. Eu acho que sim, eu acho que ousa pouco. E o que eu percebo é que as publicações, elas costumam se inspirar mais em outras publicações mais do que nos próprios tipos que são lançados. Então é como se as editoras e as agências, elas fossem olhar já uma etapa seguinte, que é quando aquela tipografia que foi lançada já está em uso, ela já está sendo explorada como linguagem. E aí nisso eles vão na solução, naquilo que é o seguro, porque já deu certo num exemplo de fora ou num exemplo anterior. É importante que haja algum viés das publicações para falar, aqui a gente vai experimentar, a gente vai testar o que for preciso, sem se preocupar. Porque se você não tiver esse espaço, você fica muito travado. Então eu acho que uma alternativa para isso seria que as editoras e agências começassem a olhar mais para os lançamentos tipográficos, para aquilo que está sendo lançado e ainda não foi tão aplicado. Eu penso que a gente está vivendo esse boom das representações de letras manuais no comércio. Então, influenciado por exemplos de letras escritas em giz na lousa ou letterings customizados para fachada de loja. E hoje em dia, com as redes sociais, você tem muita gente que está partindo para oferecer esse serviço e divulgando essa prática. Eu acho que daqui a uns 3, 4 anos, a poeira pode baixar. Isso não vai desaparecer, mas ele vai se tornar um estilo específico de representação de letra. Os antigos letristas, eles ainda estão por aí fazendo coisas, só que eles têm que cobrar mais barato do que a plotter. E as pessoas que investem num lettering customizado para sua loja são lojas de um poder aquisitivo um pouco maior. Então a gente está bem no meio dessa expansão, desse boom do lettering manual. É como se fosse um jogo de gato e rato. O computador está deixando a coisa mais espontânea no seu limite tecnológico e os artistas manuais falam, bom, eu tenho que fazer uma coisa mais espontânea ainda e mais expressiva. Eu vou indo para longe do que o computador consegue. Como se fosse um resgate do Arts and Craft. Está combatendo o avanço tecnológico, que era um pouco também a proposta na época, de ser algo que vai contra a maré. Eu não espero que as pessoas saiam identificando fontes pela cidade a partir da exposição, mas eu acredito que a exposição serve como uma contribuição apuro da nossa percepção visual. Ela deve ser estimulada desde a infância, no ensino de arte, de história, da comunicação visual. Eu acho que com isso as pessoas vão se conscientizando da importância da comunicação no nosso dia a dia, na nossa cultura visual. No caso dos produtos culturais, a gente tem o exemplo da Trajan, que é uma tipografia extremamente clássica, que dá certo, ou seja, outros filmes tiveram sucesso, que fizeram uso da Trajan, e vários filmes optam por ela como se fosse um caminho seguro. Na sinalização você não tem que convencer alguém a comprar algo, mas você tem que passar uma informação com uma grande precisão. A sinalização da Paulista, que é bastante icônica,
ela foi implantada na década de 70 e ela está aí até hoje, né? Ou seja, ela é um marco da cidade. Ao longo das décadas, o tipo foi sendo modificado por questões internas da Companhia de Engenharia e Tráfego. Então hoje a gente tem uma letra que é diferente daquela que foi utilizada na década de 70. A maneira de você se diferenciar em relação a isso é você olhando para trás, é você olhando para a cultura brasileira, porque aconteceu aqui nas décadas anteriores, as referências gráficas brasileiras da década de 60, 50 ou até antes, e assim como a manifestação popular. Tem alguns exemplos na exposição dessa produção de cultura popular, né? Não só aqui, como nos exemplos da pichação, né, que é uma coisa extremamente vernacular. Pra nós é arte, pra sociedade não, correr faz parte, rapaz, eu vou sagaz na missão. Essa da nossa região, e aqui também tem outros exemplos de letras vernaculares, que são essas letras feitas por pintores populares, que vão fazer letras profissionalmente ou sem ser profissionalmente, de maneira amadora, mas que vão resultar em aspectos que podem ser muito explorados pela comunicação visual, como algo que é muito característico da região. E com esse aprimoramento da cultura visual, a gente vai avançando para coisas ainda mais elaboradas, como o exemplo da pétala do Marconi Lima, que é um exemplo de família tipográfica brasileira e que tem um extremo requinte e uma qualidade internacional. Maggie comes fleet foot, face full of black soot, talking at the heat, put plates in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says that many say they must bust an early May, orders from the DA. Look out, kid, you're gonna get hit.